Deus, o autor da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia nos ensina porque Deus criou o homem, como ele tem direcionado a história da humanidade, o início e o fim da cultura humana, que Jesus é o Salvador, que o Espírito Santo é nosso auxiliador, sobre o céu e o inferno, e sobre o dever do homem. Mas quem escreveu a Bíblia? Primeiro, Deus, o autor da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros. 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Foram conhecidas no total 34 pessoas que escreveram a Bíblia. 26 no Velho Testamento e 8 no Novo Testamento. Foram 1.600 anos para escrever a Bíblia. 1.500 anos para o Velho Testamento e 100 anos para o Novo Testamento. A Bíblia é uma coleção de 66 livros escrita por 34 pessoas num período de 1.600 anos. Embora 34 pessoas tenham descrevido a Bíblia, nenhuma delas pode ser considerada como seu autor. Mesmo que ela foi escrita pelos homens, mas o conteúdo é de Deus. Suponhamos que uma mãe tenha 2 filhos e ela deseja escrever uma carta ao filho mais novo. Ela pede ao filho mais velho para escrever no papel tudo aquilo que deseja falar ao mais novo. Embora o mais velho tenha escrito a carta, aquela carta foi da mãe. Da mesma forma, Deus chamou 34 indivíduos e os levou a escrever a Bíblia sob a inspiração do Espírito Santo. Portanto, o autor da Bíblia é Deus. 2 Pedro 1:21 nos lembra, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isaías 34:16 também diz, procurem no livro do Senhor e leiam, e nenhum deles estará faltando, ou nenhum estará sem o seu par. Pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu Espírito os ajuntará. Uma vez que o Deus Todo-Poderoso escreveu a Bíblia com a inspiração do Espírito Santo, a Bíblia não se contradiz, mas é consistente do início ao fim mesmo foi escrita por tantas pessoas. Segundo, a Bíblia foi escrita com a inspiração do Espírito Santo. Considerando que a Bíblia foi escrita com a inspiração do Espírito Santo, ela também deve ser interpretada com sua inspiração. Tentar interpretá-la com a mente humana apenas pode levar as pessoas à destruição, pois tal interpretação não será de acordo com a vontade de Deus. 2 Pedro 3:16. Quando a Bíblia é interpretada com a inspiração do Espírito Santo, todavia, aprendemos que nenhum versículo fica sozinho. Isaías 34:16. Assim como são necessárias muitas pérolas para se fazer um colar, os sentidos espirituais dos versículos bíblicos podem ser explicados quando achamos outros versículos que os complementam. Por exemplo, Atos 2:21 nos diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A vontade de Deus no que diz respeito à salvação, entretanto, não pode ser explicada suficientemente com apenas esse versículo. Como nosso Senhor nos falou em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, apenas clamar o nome do Senhor não preenche a condição para alguém receber a salvação. Como somos lembrados nos Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, somente aqueles que creem no coração e se encaixam na justiça podem receber a salvação quando confessam o Salvador com os lábios. Então, o que é o crer com o coração? Tiago 2:14 nos pergunta, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Quando uma pessoa crê com o coração e isso resulta em justiça, podemos vê-la se esforçando para se ver livre do pecado e viver segundo a palavra de Deus. Além disso, Romanos 3:28 diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Não importa o quão diligentemente você pareça praticar a verdade, suas obras não podem ser aperfeiçoadas sem fé. Crer no coração é alcançar a santificação do coração resultando em um comportamento santo, ou em outras palavras, alcançar a circuncisão do coração. A salvação é apenas para os crentes que circuncisam seus corações, pois eles creem com o coração, vivem pela palavra de Deus, e confessam o nome do Senhor com seus lábios.
Sem achar versículos correspondentes na Bíblia, as pessoas podem aprender a verdade incorretamente e manter a ideia de que a salvação é para todos aqueles que confessam que Jesus é seu Salvador, ou você ou mesmo vivendo no pecado será salvo se você simplesmente crer. Tais más interpretações podem levar as pessoas a pecar e, no fim, a serem destruídas. A fim de entendermos corretamente a vontade de Deus contida na Bíblia, devemos achar versículos correspondentes e interpretá-la com a inspiração do Espírito Santo. Terceiro, a palavra de Deus é eterna e verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e tudo o que está escrito nela é verdade. Evidências históricas como a história de Israel, eventos nos países e povos vizinhos, nomes de pessoas e lugares e costumes, tudo encontrado no Velho Testamento, atestam a veracidade da Bíblia. A Bíblia também contém uma variedade de profecias e todas elas foram cumpridas como estavam escritas. Por exemplo, Lucas 19, 43 a 44 profetizou a queda de Jerusalém. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Não deixarão pedra sobre pedra, e 40 anos depois ela se cumpriu, e em ano 70, depois de Cristo. No decorrer do Velho Testamento encontramos as profecias de Deus sobre o nascimento, ministério, paixão e ressurreição de Jesus, e no Novo Testamento encontramos histórias e registros de como Jesus cumpriu as profecias do Velho Testamento. Sobre o nascimento de Jesus, em Gênesis 3:15 Deus disse que o Salvador nasceria para o povo de Israel. Quando ele amaldiçoou a serpente, ele disse: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Foi profetizado que o Salvador viria como semente da mulher e que ele venceria a morte. Aqui, a mulher espiritualmente significa Israel, e Jesus nasceu na família de José, da tribo de Judá, Lucas 1:26 a 33. Isaías 7:14 nos diz: "Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel", ou enquanto Miqueias 5:2 diz: "Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel." Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. De acordo com essas profecias, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria em uma manjedoura que pertencia a uma pousada em Belém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, como Zacarias 9:9 já predissera, ele estava em um jumento, um jumentinho, filho de jumenta. Além disso, como predito em Salmo 41:9, Jesus foi traído e vendido por Judas Iscariotes. Há também incontáveis profecias detalhadas em diversos outros livros no Velho Testamento, como Isaías, Salmos, Zacarias, a respeito da paixão, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus, e cada uma delas se cumpriu nos tempos do Novo Testamento. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero encorajá-los a crer que a Bíblia é a palavra de Deus e agir de acordo com os mandamentos que nela estão. Oro, em nome do Senhor, para que ao fazê-lo vocês possam encontrar o Deus vivo o tempo todo e ser abençoados por Ele, sempre o amando e sendo amados por Ele como seus filhos verdadeiros. Amém.